Graças a Deus, aplauda o Senhor. Abra sua Bíblia em João 19, 31, diz assim: então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade para que também vos creais. Né? João disse assim: eu vi isso, ninguém me contou. Eu vi o soldado furando o lado de Jesus. Isto aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz as Escrituras, eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém? Nós estamos aqui essa manhã, não só como ceia que tomamos todo mês, mas para lembrar a ressurreição de Jesus. Às vezes, eu acho que a gente se esquece do caminho que Jesus percorreu, lá do mato onde ele foi preso. Eu gosto sempre de lembrar de Marcos correndo pelado do mato, quando Jesus foi preso. De lá até a ressurreição. Jesus é preso ali, com aquela bagunça toda, né, com Judas beijando ele, Pedro arrancando a orelha dos cabras, e aí Jesus é levado, preso, é julgado indevidamente, e aí Jesus faz todo o caminho do Gólgota, é crucificado, é enterrado e ressuscita. Nós esquecemos disso diariamente, porque esse foi um plano de Deus milimetricamente articulado para que Deus tivesse filhos antes da criação do mundo. A crucificação e a ressurreição de Jesus não foi um plano B. Adão pecou. Não. Jesus veio porque Deus, antes da fundação do mundo, queria que Jesus se sacrificasse pelo seu filho, pelos seus filhos. Sexta-feira ele é preso, ele é humilhado, ele é morto. E sábado? Sábado não se fala nada. Sábado, o que está acontecendo? A única coisa que a gente sabe é que depois, antes de dar às 18 da sexta-feira, o povo fica com medo dos corpos ficarem expostos, porque era isso que acontecia. Os corpos ficavam expostos até os bichos comerem, apodrecer, para ficar lá como estandarte de quem roubou, de quem matou e parará, parará. Então, os judeus, os religiosos, falaram: vamos fazer o seguinte, vamos tirar antes das 18, para que amanhã, que é o dia santo, não fique aí essa coisa horrorosa aí exposta. Então, eles vão lá e tiram. Porque, além do dia santo, era preparação para a Páscoa. Era o dia que as mulheres cozinhavam
para que a Páscoa acontecesse, né? Êxodo 12, vai lá ler que você sabe o que é. Então, os judeus estavam preocupados com a preparação da Páscoa deles. Nós não podemos deixar esses homens aí, porque amanhã é dia da gente começar a preparação para a nossa Páscoa. Lembrar quando Deus nos tira do Egito. Lembrar a libertação do nosso povo. Eu tenho uma sobrinha que ela é judia. Nem sabemos como isso aconteceu, mas ela é mesmo. E eu vejo todo o cuidado que ela tem para preparar o Pessah, Yom Kippur, o Sucote. É uma mesa maravilhosa, uma coisa de doido, umas comidas bonitas em cada refeição. E os judeus estavam preparando isso, com cuidado, a comida. Por quê? Porque Deus nos tirou do Egito. Mas naquele momento, essa lei não valia mais. Por quê? Porque Jesus era o cordeiro a qual estava sendo imolado para o sacrifício. Eles estavam preparando uma coisa que não existia mais. Milhares de anos os judeus preparavam a Páscoa. Milhares de anos haviam profecias e Jesus havia falado. Um dia Jesus veio andando pelo deserto e João falou: lá vem o cordeiro que tira o pecado do mundo. E enquanto Jesus estava ali no sepulcro, os judeus estavam preparando festas religiosas para ter alusão ao Cristo que já tinha sido crucificado. E aí, você fica pensando, o cordeiro já foi morto. Eles estão preparando o quê? Pessoas sem visão e sem o Espírito Santo continua no sábado. Essa é uma verdade, meu irmão. Porque Jesus, em Mateus 5,17, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Naquele momento em que Jesus foi morto, o problema do cordeiro foi resolvido. Quando você lê Êxodo 12, Deus fala assim: você vai pegar um cordeiro para a sua família. Se a sua família for pequena, você vai repartir com outra família. Você tem que comer tudo. Você tem que sacrificar. Naquele momento, Jesus resolveu isso. O cordeiro foi crucificado, foi sacrificado. O sangue dele foi aspergido. O cordeiro de verdade já foi sacrificado. Acredito que no sábado, os judeus ficaram meio perdidos. Os discípulos judeus. A gente prepara a Páscoa, né? O que a gente faz? O que vai acontecer com a gente? Porque depois que Jesus é crucificado, com uma morte terrível, eles ficam meio sem rumo. Porque até então, eles não têm mais nada para fazer. E sem motivo para viver. Eu fico imaginando o coração de Pedro, a tristeza. Né? Eu ainda neguei ele 3 vezes. E agora o que eu vou fazer na minha vida? Além de tudo, eu sou, sei lá, um maldito. E aí, né, a tristeza de Maria, como mãe de Jesus, homem, não como mãe de Deus. A tristeza de Maria com o filho morto nos braços, vendo o filho ser esmagado. Eu fico imaginando João, né, que João sempre gosta de lembrar. Eu estava lá, eu vi. Extremamente emocional, como dizia minha avó, desacostumado da vida, não tem mais propósito. Nosso mestre morreu. Os caras viveram 3 anos intensos com Jesus. A cada passo que Jesus dava era um milagre, era uma cura, era uma multiplicação, era uma revelação de uma palavra que eles não conheciam. Aquele sábado não tinha mais isso. Não tinha milagre.
A Bíblia diz que eles ficaram com medo dos judeus, porque eles eram discípulos de Jesus, falavam como Jesus, andavam como Jesus. E eles foram se esconder dentro de casa e ficaram lá trancados, acuados, porque não tem o que fazer, o mestre morreu. E eles devem ter passado o sábado inteiro lá escondido, e domingo começa às 18. Cara, às 18, enquanto eles estavam lá, escondidos, entediados, sem saber o que fazer, Jesus já havia ressuscitado. Jesus já estava andando, já tinha passeado com os 2 de Emaús, já tinha ido ali conversar com os discípulos, mostrou lá a mão, teve uma conversa ali com Tomé, e aí a Bíblia diz que os outros discípulos que eram pescadores estavam ali entediados, sei lá, jogando biribinha, e aí Pedro falou, não tem nada para fazer, eu vou pescar. Aí os outros falaram, a gente vai com você. Enquanto eles pescavam, que eles olham para a terra, Jesus está assando um peixe. E quando eles chegam, a Bíblia diz que eles chegam atordoados e envergonhados. Porque Jesus fez exatamente o que os profetas e ele havia dito que ia acontecer. Ele ressuscitou. Já era domingo, já havia ressurreição, e os homens estavam vivendo as suas vidas como Noé, sem perspectiva. Muitos de nós estamos vivendo no sábado, estamos vivendo nossas vidas, andando segundo a vontade dos homens. Nós andamos com Jesus, vivemos com Jesus, recebemos milagres de Jesus. Olha que delícia. Efésios 4 diz exatamente isso, que nós recebemos milagre. E aí, Jesus fez um sacrifício tremendo, sabe para quê? Para você e eu sermos homens dons. Jesus morre e nos dá dons para a gente usar, mas a gente vive no sábado. Pedro não era mais pescador de peixes, nem André, nem os filhos do trovão. Pedro era pescador de homem, mas como ele ainda estava no sábado, ele volta a pescar peixe. Deus dá um dom para Pedro. E ele olha e fala, não tem mais nada, ele morreu, o que eu vou fazer? Vou andar para trás, como um covarde faz. Jesus falou sobre o nosso sábado. Jesus falou sobre o nosso dia da preparação. Está lá em Mateus 24. Vamos lá? Mateus 24, 37. Diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim aconteceu na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Este tempo em que você está vivendo, se você não está vivendo ressurreição, você está vivendo nos dias de Noé. Enquanto Jesus está avisando que está voltando, nós estamos o tempo todo vivendo nossas vidas como se Jesus não tivesse ressuscitado e que se ele não fosse voltar e não fosse levar a sua igreja. Estamos no dia de Noé. Enquanto os discípulos aí viviam o luto, Jesus já havia ressuscitado. Jesus já estava fazendo coisas loucas, porque diz Paulo que ele apareceu para um monte de gente, num monte de lugar, fazendo um monte de coisa. E os discípulos estavam fazendo o quê? Andando para trás.
Jesus nos impulsiona a ter uma vida cheia de presentes para oferecer aos homens, e aí a gente começa a desanimar e ficar tristinho, entra no sábado, se esconde da nossa casa. Ah, que delícia! E esquece que Jesus vai voltar. Esquece que Jesus está fazendo coisas extraordinárias nas pessoas que o aceitam, Espírito e verdade. Esquece que Jesus ainda está curando, que Jesus ainda está ressuscitando mortos, que Jesus ainda está curando câncer, que Jesus ainda está salvando vidas, que Jesus está fazendo coisas maravilhosas, e nós estamos escondidos nas nossas casas, nas nossas dores, nas nossas infelicidades. Até os sacerdotes sabiam que Jesus ia ressuscitar no domingo. E disse: põe guarda lá, Pilatos, porque há um boato que este homem vai ressuscitar. Mas na mente eles pensavam: vai que isso acontece. Até os sacerdotes sabiam que isso ia acontecer. Mas os discípulos esqueceram. Os discípulos voltaram para trás, com medo. Sabe, irmão, nossa memória é curta. Se você pegar um papel agora aí, você vai levar mais de meia hora para escrever 5 milagres que Jesus fez na sua vida. Você vai pegar o papel e você vai ficar assim. Deixa eu ver. Você vai procurar o que é melhor, o que é maior. Sabe por quê? Porque a gente esquece de onde a gente veio. Diz a palavra que não éramos nada, que éramos um monte de cocô. E aí Jesus veio, nos tirou de lá, nos transladou para a maravilhosa luz e nos tornou filhos dele. Nós demoramos para lembrar da onde Deus nos tirou. É por isso que nós largamos Jesus no meio do caminho. Ou às vezes nem reconhecemos Ele, porque Jesus ressuscitou, conversou com os 2 de Emaús e eles só descobriram no partir do pão. Nós estamos esquecendo Jesus. Esses dias passava uma coisa doida na televisão e eu falei para o Marcos: pô, eu tenho saudade de quando eu era assim. Uma fé simples. Uma fé simples. Jesus pode fazer qualquer coisa. Jesus está no milagre ordinário do dia a dia. Quando você levanta, quando há comida na sua mesa, quando nossos filhos estão com saúde, quando nós vemos novas crianças serem geradas, como está no ventre da Élica, vendo crianças crescerem com saúde, como os meus netos, como a Laurinha. Nós precisamos sair do sábado e entrar na ressurreição. As pessoas acham que Jesus ressuscitou para ter uma vida luxuosa, sem problema. E aí Jesus veio e fala assim: eu vou embora e vocês vão ter muitas aflições, mas eu venci o mundo. Não foi você, meu irmão. Você não vai vencer nada, porque nós não somos nada. Nós vamos vencer com Jesus. Porque a ressurreição, ela não veio melhorar o nosso jeito de viver, ela veio mudar o seu jeito de viver. Antes você era um morto no pecado, como diz o hino do Ademar de Campos, né? Morto! Mas o mesmo hino diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Nós vivemos no sábado. Não vivo não, né? Estou com uma cliente com câncer descoberto, foi muito triste. E enquanto eu a depilava, eu falei para ela: você tem que se apegar a Jesus. E ela falou assim: não, eu converso com ele, ele me entende. Eu falei: não conversa não. Conversa não. Você precisa de Jesus.
Você precisa andar com Jesus, aqui ou na eternidade. Você já percebeu como a gente tem um evangelismo água com açúcar? Não, eu estou falando com Deus. Tá nada. Porque Deus só fala com os filhos dele. E quando Deus fala com o filho dele, você muda de vida. Você não retrocede. Que sorte Jesus ter ressuscitado e aparecido para os caras. Porque senão até hoje, somente a palavra não seria o suficiente para eles continuar caminhando para o reino de Deus. Parte de nós precisa de mais. Precisa de um milagre plus. Precisa de uma igreja em que escurece as paredes, que dá um tom coach e te emociona por dentro. Uma igreja simples assim, com 5, 6 membros, não vale, não tem Deus lá. Por quê? Porque não tem coisa luxuosa. Não mexe com as minhas emoções, mas andar com Jesus não é emocional, é radical, é revolucionário, porque ele ressuscitou. Romanos 6:8 diz assim: ora, né? Tipo, por favor. É isso que Paulo, por favor. Entendam de uma vez por todas. Se morremos com Cristo no batismo, porque aquele que for batizado será salvo, ok? Cremos que viveremos com ele também, ok? Se Jesus morreu, eu morri. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Você morre para o pecado e você vive para Deus. E o 11 diz assim, lá ele falou, entenda. E aqui ele fecha, olha, desse modo, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Tem que passar pela cruz. Sabe o que nos desanima, meu irmão, andar com Jesus? E aí você fala, como assim? Tem o pacote, vir à igreja, orar, jejuar, ler a Bíblia, servir os irmãos dentro e fora da igreja, andar um caminho correto. Sabe o que desanima? O pecado do sábado. Nós vivemos neste mundo andando no sábado, precisando de bajulação, precisando que as pessoas te empurrem, precisando que você fique animado. Mas, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Jesus ressuscitou. Se você anda no sábado, não há mais o que você esperar. O que tinha para acontecer já aconteceu. E quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos também. Nosso tempo no inferno acabou. Nós vivemos com Jesus nos ares celestiais. Nós temos que viver para Jesus. Nós temos que respirar Jesus. Nós temos que andar Jesus. Nós temos que servir Jesus. Jesus não é uma caixa religiosa em que você pega, põe Jesus lá dentro. Jesus vai além dos seus olhos neste momento. Não tem mais espera, não tem mais morte. Jesus está fazendo o que Deus quer que ele faça e está fazendo com os filhos dele. Ontem nós conversávamos com uma amiga completamente pirada, a mulher, desde que eu a conheço. E ela falou assim para o Marco: vida, eu sou a queridinha de Deus.
Foi ou não foi, Marcos? Mas ela não falava que nem a gente. Ah, eu amo Jesus. Vida, eu sou aquele dia, Deus me ama. Você precisa ver o que eu passei na minha vida e Deus me trouxe até aqui. E eu fiquei pensando, eu nunca falei de Jesus nessa emoção. Ela ainda está com o pé no inferno e eu estou com o pé no céu. E para falar de Jesus, eu falo, eu amo Jesus, eu vou falar o que ele... Não, eu amo Jesus, eu preciso estar lá no domingo, eu preciso orar, eu preciso estar com os meus irmãos, porque eu vivo para Deus através de Cristo Jesus. Nós estamos, os cristãos, desanimadinhos, colocando Deus na nossa... Ele me entende. Meu irmão, são só 4 horas semanais e a gente não dá conta de amar Jesus. A gente escolhe, a gente não se sacrifica. A gente não vem para a igreja porque estamos cansados. Meu irmão, Jesus morreu por você. Ressuscite em nome de Jesus. Jesus foi sacrificado e você anda se arrastando que nem aquele cara do pica-pau em que a nádega cai junto com a calça e fica assim, ó. Não há alegria. O que você quer? 1 milhão? Deus pode te dar 1 milhão agora, mas você vai continuar se rastejando porque você não ama Jesus, você ama as coisas que Jesus pode te oferecer. Essa é uma verdade. A gente está, sabe o quê? Recolhendo os panos do sábado, cheio de sujeira. Estou desanimado, estou cansado. Trabalhei a semana inteira, todo mundo trabalhou. Deixa eu te contar uma coisa. Deus trabalha, por isso nós trabalhamos também. Quando você está dormindo lá na sua casa, Deus está trabalhando. Jesus está trabalhando. E tem um monte de irmãos que estão trabalhando, porque eles entenderam que são mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Eu não quero te cobrar, eu não quero te dar uma injeção de ânimo, eu quero que você entenda que se você não ama Jesus com todas as tuas forças, com todo o teu coração e com toda a tua mente, você está vivendo no sábado. Se eu precisar te estimular, em qualquer momento da sua caminhada com Jesus, é porque você ainda está no sábado. É porque o Espírito Santo está escondido com você dentro da sua casa. Nós estamos sem condições de adorar a Jesus, porque as problemáticas dos dia a dia colocam Jesus atrás. Como pode um Deus que se faz homem, como diz Filipenses? Lá na conversa entre a Trindade, Deus chega para Jesus e o Espírito Santo fala, ó, tem uma ideia. Olha que sensacional. Se isso não te fizer levantar e andar, você está esperando a água do poço de Betesda bater, mas não vai, porque Jesus já ressuscitou. Eu tenho uma ideia, Jesus. Filho, Espírito, eu tenho uma ideia. Qual a ideia? Vamos fazer um monte de gente para andar com nós? A gente está tão sozinho aqui, só nós 3. Aí a gente faz filhos para mim, irmão para você e gente para você morar dentro. E aí a gente junta esse povo tudo num lugar e esse povo vai fazer o quê? Me adorar. Simples. Ó que delícia. Essa conversa, você acha que Deus falou assim, ó, e aí a gente dá uns carros para eles, uma casa para eles, um emprego para eles ficarem felizes e me adorar? Não. É só adorar, porque Ele é, pelo que Ele é e acabou. E aí o pecado entra. Quando o pecado entra, nós amamos coisas e não amamos pessoas. E não tem como amar Jesus se você não ama pessoa, porque Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E aí existe um plano a qual eu transformei esse plano de acordo com a minha vontade. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, como que eu quero. Isso não está bom para mim. Mas você perguntou se está bom para Deus? Você perguntou se aquela é vontade? Ah, não sei. Estou chateado. Todos os dias eu fico chateado, mas eu tenho que levantar e tenho que andar. Falei para uma amiga minha semana passada. A gente conversava sobre a igreja de Cristo, e eu falei para ela,
muitas vezes nos últimos anos, eu quis desistir da igreja. Eu entendo alguns amigos missionários que desistiram da igreja, porque é um saco lidar com pessoas. E aí eu disse assim para ela, mas eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Que direito eu tenho de olhar para o corpo de Jesus e falar, eu não quero? Que direito a gente tem de olhar para o corpo de Cristo e dizer, eu não quero? Jesus morreu por mim. Se fosse pela minha história de abandono, de vida, eu não seria ninguém. Jesus traçou uma história para mim de acordo com a vontade dele. Como que eu posso levantar de manhã e dizer, não vou no culto no domingo, porque eu estou com raivinha? Eu não posso, eu tenho que levantar. Por quê? Porque em nenhum momento Jesus falou para Deus, eu não quero, eu não posso, eu vou ficar aqui no céu, sentado no trono. Como a gente levanta, meu irmão? Como? Eu não consigo entender. Como que a gente levanta de manhã e esquece que Deus teve uma ideia, que Deus quis aumentar uma família, que Ele queria filhos. Como que a gente esquece que Jesus aceitou ser humilhado, rejeitado, imputado coisas nele que não era verdade, para salvar os seus irmãos, que nem ele conhecia ainda. Jesus vai lá em João 17 e ora por nós. Como pode a gente achar que tem o direito de fazer o que a gente quer? Se acovardar e escolher com Cristo ressurreto. Você tem que ter noção que Jesus não fez o mínimo para você estar aqui de manhã. Jesus fez tudo. É impossível que quando na sua caminhada com Jesus, você não começa a desanimar, você não lembra da ressurreição. Se com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. Como a gente pode ser tão egoísta? Eu estou falando por mim. E aí a gente continua vivendo as nossas vidas de acordo com a vontade do mundo, de acordo com as nossas realidades mundanas, em vez de realidades espirituais, como o corpo de Cristo. Chega, meu irmão. Ou você anda na ressurreição, ou você está andando como nos dias de Noé, e assim como um relâmpago, você vai ver Jesus vir e acabar com tudo. E aí você vai falar, mas, ops, como é? O que aconteceu nesse momento? Pare de viver sua vida como se Jesus fosse uma estátua. Pare de viver sua vida como se Ele não tivesse te dado dons. Pare de viver sua vida como se o que Ele fez foi muito pouco para você pelo menos pegar a sua maca e levantar e andar. Eu queria muito nessa manhã dizer para você, Deus te entende. Ele não é burro, mas Ele não quer a gente assim. Porque se fosse, Ele deixava tudo no meio, lá no Velho Testamento. Morreu? Mata. Opa, mata. Não gostei? Mata. Como que resolve? Um cordeiro, 2 cordeiros, um bode, uma pomba. Mas o que Jesus fez? O que Deus fez? Enviou o cordeiro para que você se levantasse de uma vez por todas. A parábola dos talentos são interessantes, né? São 3 homens em que o cara da fazenda dá dinheiro para eles, ok? É dinheiro mesmo, muito dinheiro, bastante dinheiro. É delícia. Muito dinheiro. E aí o cara fala assim, ó, trabalha com esse negócio aí. 2 deles se sentem responsáveis e trata como dele. Um só é um covarde. O covarde ardeu no fogo. Se sinta responsável pelo reino de Deus. Você precisa ter responsabilidade pelo corpo de Cristo, pelo reino de Deus.
Não é a sua vontade. Não é o que você quer. É ressurreição. Que delícia. Levantar de manhã e saber que Cristo morreu por mim, que essa porcariada aqui tudo vai passar, mas o Senhor nunca vai me abandonar, nunca vai me deixar. Mesmo que os meus olhos agora não consigam enxergar, eu não estou vivendo pelo que o meu olho carnal está vendo. Eu estou vivendo numa dimensão espiritual, a qual a morte não tem poder sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre aqueles que eu amo. Porque Cristo ressuscitou antes, milhares de anos antes. O salmista disse: ó morte, aonde está a sua vitória? Eu vou fazer o que Deus quiser que eu faça. Eu vou caminhar os passos que Ele quiser que eu caminhe, porque Ele me salvou. Se você puxar um pouquinho aí da sua mente, você vai lembrar de quem você era. E quem Deus fez e o que Deus fez na sua vida, para hoje a gente se achar no direito de não ser dele, completamente dele. Jesus, antes de morrer, ele quis comer uma refeição com os amigos. E aí Jesus parte o pão, Jesus toma o vinho, Jesus lava pé e Jesus demonstra amor. E aí Jesus disse assim: próxima vez que vocês se sentarem, vocês não vão se sentar mais na velha aliança. Vocês vão se sentar se lembrando de mim. Jesus parte o pão. Acho que foi isso que fez Judas, porque ele teve que se lembrar do Cristo ressurreto. Jesus ressuscitou, mas depois, 2 dias depois, os caras esqueceram de Jesus. 2 dias depois, meu irmão, 2 dias depois. E eles voltam às velhas práticas. A Bíblia é muito clara. Nessa manhã, nós estamos diante do corpo e do sangue de Jesus. E você precisa fazer isso da maneira certa. Não sei se por criação, e graças a Deus eu fui bem criada na palavra, eu fico horrorizada quando alguém não vem na Santa Ceia. Quase que eu faço um araquiri. Aquilo me deixa horrorizada. Porque, cara, Jesus falou assim: vocês vão se juntar e vocês vão fazer em memória de mim. É um mandamento. Jesus falou assim: ó, vocês vão sentar lá e vocês vão fazer em memória de mim. Não é em memória, eu tenho que passar. Não, meu irmão, é sacramento. Você chega aqui, você se quebranta e você diz: é o corpo, é o sangue, é transformação. Isso é um milagre. Faz milhares de anos que a humanidade quer fazer Jesus ser esquecido. Mas nós estamos aqui diante do corpo e diante do sangue. Você precisa aprender a ter referência. Você precisa ensinar os seus filhos a ter reverência. Você precisa ensinar a sua família a ter reverência. De chegar aqui e dizer: é o corpo, é o sangue. Em memória de quem? Em memória de Jesus. Traga na sua mente agora toda a sua caminhada com Cristo. Traga a sua mente. Mesmo a gente que foi criado na igreja, que parece que a gente um dia não teve que aceitar Jesus. Não dá essa impressão? Mentira. Em algum momento você teve que aceitar Jesus. Ninguém nasce crente. Todo mundo nasce em pecado. Traga agora a sua memória. Lembre-se. Você está cumprindo a sua parte na aliança? Isso é pessoal. Examine-se o homem a si mesmo. Você está cumprindo a sua parte na aliança? Ou isso está linkado ao seu humor? Ou isso está linkado à sua conta bancária? Ou isso está linkado ao seu ego?
Você é humilde a ponto de entender que você está aqui porque Jesus não está mais no sábado. Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mal. Parece simples, né, irmão? Não parece? Não virou banal a história? Virou banal? Parece que, ele ressuscitou. Você acha que foi simples assim? Não foi, foi tremendo. Foi Deus movendo céu, terra e inferno. Pedro diz que ele vai ao Hades e volta. Não sei se foi Pedro, se foi Paulo. Ressuscita os mortos. Na hora que ele morre, os mortos tudo levanta da terra, uma coisa horrorosa. Todo mundo correndo. É muito poder vindo do céu. E a gente vivendo essa vidinha mais ou menos, com tanto poder fluindo de dentro de nós, e a gente não faz nada com esse poder. Porque nós estamos preocupados com a nossa conta bancária. Porque nós estamos preocupados em ser agradados, mimados, queridos. Deus já fez o que tinha para fazer por você. Existe uma ação do Espírito Santo sobre a sua vida essa manhã. Para quem tem o Espírito Santo essa manhã, no mínimo, a gente devia chorar lágrimas de sangue, porque ele venceu. O mundo quer descaracterizar Jesus, mas não consegue, porque ele é soberano, ele é fiel, ele é rei e ele é majestade. Você não segue um profeta, você não segue um filósofo, você segue a um rei que domina todas as coisas e é que mais poderoso que o diabo. Dá a impressão que o diabo é mais forte. Às vezes até nós damos essa impressão. Mas nós precisamos usar todas as armas que nós temos contra o inimigo, porque Jesus já nos deu essas armas. Sai do sábado, meu irmão. Jesus já ressuscitou. Toma a sua parte na aliança. Larga as velhas obras. Largue as velhas obras. Para de ficar sentado sem ter o que fazer. Para de basear sua vida nas coisas que não acontecem. Para de se lamentar por coisas que não vão acontecer. Para de ficar fragilizado por coisas que não vêm de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está vendo agora. Levanta e anda em nome de Jesus. Toma posse nas regiões celestiais. Faça sair fogo das suas mãos. Ore para o morto ressuscitar. Ore para as pessoas serem libertas. Quantos de nós vivemos nas drogas e na prostituição? Deus nos tirou de lá porque éramos para ser mortos. E nós estamos aqui levando uma vidinha mais ou menos porque queremos ficar choramingando escondidos no sábado. Aonde você chora é aos pés de Jesus. Sou super a favor de terapia. Faço, quer fazer, faz também, mas faço com crente. Mas, da onde que vem todas as doenças? Por que que os cristãos estão sempre sendo atacados em suas mentes? Onde está a nossa mente? Porque a Bíblia diz que você tem que pegar tudo e pega os seus pensamentos e onde estão os nossos pensamentos? Porque estamos tão fragilizados emocionalmente. Se o Espírito Santo ressuscitou Jesus, o que dirá não fará conosco? O que dirá não fará conosco? O que o Espírito Santo pode fazer com você hoje, meu irmão? Não está nem escrito na Bíblia ainda. Porque Jesus disse que faríamos obras maiores que a dele. Faça parte do reino de Deus.